Perdoar é algo difícil para você? Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. Então, abra a sua Bíblia. Muito bom dia, meu nome é Alan Alves, estou aqui no nosso canal Abra a Sua Bíblia. Por favor, meus irmãos, ontem falamos sobre justiça, o justo se justifica. E continuando na linha de pensamento que Deus derramou sobre nossas vidas, hoje falaremos de algo tão importante quanto a justiça, o perdão. Por favor, antes de abrirmos a nossa Bíblia, vamos orar. Pai, que neste momento possamos ouvir da Tua palavra, que a Tua vontade se exerça aqui neste momento enquanto falamos de Ti, por Ti e para Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja a Ti, meu Deus. Que possamos entender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Usa a nossa vida para testemunhar sobre a vida dos irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5, diz assim: Preparas um banquete para mim, à vista... Salmo 23, versículo 5 diz assim: Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui Deus mostra que é sim possível estar sentado com seu inimigo e haver paz. Isso deve partir de nós que somos cristãos. Não se engane, vão existir inimigos que também são cristãos, pelo menos se dizem cristãos, mas você deve acreditar que Deus vai nos colocar em frente a eles, ter um banquete à frente deles e a paz reinará, porque onde Deus está, existe paz. Às vezes os inimigos, eles nem sabem porque são nossos inimigos, agem contra nós como se estivessem agindo certo. E tudo bem, nós devemos de verdade perdoar, buscar perdoar. Abra também agora o livro de Romanos, lá no Novo Testamento, Romanos 12, Romanos capítulo 12, o versículo que nós vamos ler será o versículo 20. É o último versículo o penúltimo versículo do capítulo. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu vou até marcar, porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Pode marcar aí também, se você estiver com a sua Bíblia de papel, se você achar que é relevante ouvir, meditar e falar da palavra do Senhor sobre perdão. Se o seu inimigo tiver fome, dai de comer. Se tiver sede, dai de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você demonstra a verdadeira presença do Espírito Santo dentro de você quando faz isso. Não significa que você não tenha sentimentos contrários a essa pessoa. Isso aqui não está resolvido o problema. Vocês continuam sem a amizade, sem a proximidade.
e nós somos filhos do mesmo Deus, não é? Não viva preso ao ódio. Deixe Deus tratar nossos inimigos e mantenha um coração disposto à paz. Isso aqui são as minhas anotações, tá, meus irmãos? Por isso estou olhando para o lado. Não devemos viver presos ao ódio. Se alguém te fez um mal, perdoe. Perdoar é libertar-se do ódio. Quem deve procurar pedir perdão é aquele que tem o entendimento de que não pode viver preso ao ódio aos irmãos. Deixa que Deus vai tratar o teu inimigo. Ele está te difamando, ele está botando pessoas contra você, mas você está firme em Deus? Então Deus vai tratar dele. Você não vai precisar justificar-se, porque Deus irá te justificar. Lembra do vídeo da live de ontem? E o mais importante, mantenha o seu coração disposto à paz. Não levante você a espada e corte a orelha dele, apesar de dar vontade, porque a nossa carne, o nosso homem, né, a nossa parte humana, diz que deveríamos resolver isso a ferro e a fogo, olho por olho, dente por dente, mas nós não vivemos mais no Antigo Testamento. Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros e devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, né? Vamos lá, mais um versículo agora ainda também no Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Hoje a gente está lendo a Bíblia bastante, aproveitando esse momento maravilhoso neste sábado abençoado. Sempre é bom abrir a sua Bíblia, tirar aí, temos 6 minutinhos agora de vídeo, ainda vou editar, que hoje não é ao vivo, então talvez tenha até menos do que isso. Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim, oh glória a Deus: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Antes de encontrar a Deus, antes de se entregar, de ofertar, de levar o teu melhor a Deus, você precisa estar em paz com seu irmão. Busque ele. Se ele tiver algo contra você, busque ele e peça perdão. Pedir perdão é o ato que nós devemos tomar. Dar o perdão vai dizer sobre a pessoa, não sobre você. Você precisa pedir perdão, precisa buscar a reconciliação. Nós devemos entender que isso depende de duas vias, né? A outra pessoa também precisa se reconciliar com você, precisa ter esse entendimento de não viver algo ruim, mas a sua parte, a minha parte, é pedir perdão. E ainda em Mateus 5, no mesmo capítulo, no versículo 44, está aqui dizendo: mas eu digo, amem aos seus inimigos e orem por eles, que os perseguem. Amem seus inimigos e orem por eles, que os perseguem. Meu Deus, isso aqui é algo muito, muito, muito difícil, porque o perseguidor, muitas vezes, agora trazendo um pouco mais para a nossa época, geralmente é um narcisista, é alguém que manipula pessoas, que leva pessoas a acreditar algo contra você que nem existe e planta isso para que pessoas estejam longe de você, né? Se você tem um perseguidor, né? um inimigo desta forma, um perseguidor é algo muito difícil de lidar. Um perseguidor normalmente é um difamador e aparece para as pessoas sempre como certo. Ele mostra
a sua face enganadora, mas aqui diz na palavra, e nós vivemos pelo que diz a palavra. Devemos perdoar, orar por essa pessoa. Então eu te convido hoje, se você tem um irmão que está afastado de ti, que diz mal de você, que te persegue, que bota as pessoas contra você, que vai de encontro àquilo que Deus determinou para todos nós, você deve orar por ele. Eu sei que a vontade que dá é de apertar, né? Mas não, você vai apertar o teu coração, vai se elevar a Deus e vai orar por esse irmão. Então hoje eu te convido, primeiramente, não viver preso ao ódio. Deixe que Deus cuide do teu irmão inimigo lá que está te perseguindo e mantenha um coração disposto à paz, porque essa pessoa vai te procurar e te pedir perdão também. Em nome de Jesus, eu oro para que você tenha um bom relacionamento com seus irmãos, que os seus perseguidores te peçam perdão e te bendigam em vez de te maldizer. E que isso seja uma verdade na tua vida, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Ore por ele, coloque-se de joelhos por você, pela sua família, pela sua casa e pelos seus inimigos. Dê de comer e de beber por ele. Você vai colocar uma brasa acesa em sua mente. Meus irmãos, que Deus abençoe o dia de quem está lendo, vendo esse vídeo. E se esse vídeo de alguma forma te alcança, te leva a entender que devemos buscar a paz, buscar o perdão, ser perdoado, perdoar, antes de ir a Deus, buscar o seu irmão e resolver algo que ele tenha contra você. Se isso chegou até o seu coração, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Temos lives todos os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã, aqui no nosso canal, trazendo a palavra, falando de Deus, ouvindo de Deus e aprendendo juntos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, que Deus abençoe o seu dia, independente da hora que você está vendo esse vídeo. Lembre-se sempre, abra a sua Bíblia. Que Deus abençoe.